Bom dia, galera da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial vocês, alunos do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula, para mais uma experiência legal, mais uma aula de geografia. O tema da aula de hoje é muito sugestivo, é muito atual, que é os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos. Geralmente, esse assunto envolvendo os tigres asiáticos é pergunta do Enem. De vez em quando vem uma ou duas questões relacionadas aos tigres asiáticos, tá certo? Então, vamos lá, mais uma aula aí de geografia. Então, tigres asiáticos, né? Tigres asiáticos. Nós temos a Singapura, nós temos a Coreia do Sul, nós temos a Malásia, nós temos Hong Kong e nós temos Taiwan. Taiwan antigamente era chamado de Formosa. O país ele mudou de nome. Então, a princípio, nós temos esses 5 tigres asiáticos. Depois nós vamos ver que existem os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos e os novíssimos tigres asiáticos. Então, novos países entraram no grupo e hoje em dia você tem essa diferenciação de tigre asiático, de novos tigres asiáticos e de novíssimos tigres asiáticos. Vocês vão aprender tudo isso nessa aula de hoje, tá certo? Então, primeiro vamos conhecer por que eles são chamados de tigres asiáticos. Né? Não sei se você ficou curioso em perguntar ou se perguntou por que os tigres asiáticos eles receberam este nome. Né? A denominação é utilizada para classificar os grupos, o grupo de países, como já vi falado, né? Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. A expressão tigre faz referência aos atributos deste animal originário da Ásia, ou seja, o tigre, esses tigres, né, eles têm algumas características que essas características são vistas nesses países que nós acabamos de mencionar. A expressão associados à figura desses países, eles buscam simbolizar a sagacidade, a agilidade e o vigor, a força, né? A questão mesmo desse vigor do animal, né? A sagacidade, a agilidade, a força, né? Enquanto esses países eles atingiram um elevado nível de desenvolvimento industrial, econômico e social. Então, os tigres asiáticos, eles começaram ou melhor, eles cresceram economicamente, industrialmente, socialmente muito rápido. Então, em virtude desse ágil crescimento, desse rápido crescimento, desse forte crescimento, é que eles foram chamados de tigres asiáticos, tá bom? Vamos ver aqui um pouco mais sobre essa parte introdutória, tá bom? São praticamente economias do norte, ou seja, praticamente os tigres asiáticos, eles são chamados de países do norte ou simplesmente países desenvolvidos, né? Apresentam um crescimento muito acelerado. Outra coisa, elevada industrialização, principalmente com os setores de ponta, aqueles setores da indústria mais modernos, onde usa alta tecnologia. Na década de 60, né, aproximadamente aí a 80 a 60 anos, esses países eles apresentavam um desenvolvimento socioeconômico inferior aos países da América Latina. O que é que isso quer dizer? Que há 60 anos, esses países, os tigres asiáticos, eles eram países pobres, eram países subdesenvolvidos. Atualmente, né, olha só, eles têm uma alta renda per capita, uma grande quantidade de dinheiro por cada habitante, né? Nós temos uma pequena concentração de renda. Nesses países, a distribuição de renda ela é mais equilibrada. Elevada expectativa de vida, que nos países pobres, essa expectativa de vida de 50 anos ao nascer.
os tigres asiáticos, elas se assemelham aos países, né, desenvolvidos mesmo. Baixo índice de analfabetismo. Então, os países, esses tigres asiáticos, eles têm um bom sistema educacional. Grande proporção da população com ensino superior completo. Isso é um índice muito importante para a gente observar sobre a qualidade da educação de um país, né? E ainda, baixo índice de mortalidade infantil. É uma prova também que esses países são desenvolvidos. E eles não possuem, ou melhor, porém, eles possuem uma grande dependência do mercado externo. Não é um país, são países ricos, eu posso dizer, mas são países que suas economias elas dependem muito do mercado externo, principalmente para vender e também adquirir matéria-prima, tá bom? Então, eles têm um rápido crescimento, tá certo? Porque houve incentivo principalmente na época de uma mão de obra disciplinada, o pessoal trabalhava muito, qualificada a mão de obra e inicialmente era uma mão de obra barata, né? Outra coisa, incentivos à entrada de capital estrangeiro. Esses países eles contraíram grandes empréstimos vindo de outros países, os países se interessavam em investir nesses tigres asiáticos, tá certo? Uma localização estratégica no Oceano Pacífico e ainda grande esforço governamental para promover a industrialização. Talvez agora você parou. Ah, pastor, eu já comprei alguns produtos importados e eu observo que lá tinha dizendo assim, made in Taiwan, made in Singapura, made in Hong Kong. Então, esses produtos que muitos deles não chegam nem com boa qualidade do Brasil, que tanto você vai ter para ir lá lojas, fábricas que produzem produto de excelente qualidade, mas também se produz produto de péssima qualidade. Então é muito comum a gente ver nessas lojas de importados produtos oriundos aí dos tigres asiáticos, tá certo? Aí vamos ver aqui a princípio os 4 tigres asiáticos, aqui a localização geográfica deles. Você vai ter aqui a Coreia do Sul, aqui em cima é a Coreia do Norte, que é socialista, eles não são até inimigos, mas nós temos a Coreia do Sul, Taiwan, essa ilhazinha aqui, Hong Kong, que Hong Kong ele é um território chinês. O Hong Kong ele ainda não é totalmente um país independente. Lembre-se dessa informação. Você pode até encontrar em algum local, em algum site, dizendo que Hong Kong é um país independente. Ele é uma possessão, ele é um território chinês, lógico que tem a parte já da sua independência, mas não é totalmente ainda independente. E temos aqui a própria Singapura. O autor colocou aqui a Malásia, mas Malásia vai ser já dos novos tigres asiáticos. Então são o quê? A Coreia do Sul, com uma área que não chega nem a 100 mil quilômetros quadrados, a população de 51 milhões de habitantes. Nós temos Taiwan, que é bem menor do que a Coreia do Sul, só tem 35 mil quilômetros quadrados, uma população também pequena de 23 mil habitantes. Hong Kong tem até uma bandeira bem diferente. O tamanho de Hong Kong é muito menor ainda, só tem 1.067 quilômetros quadrados, menor do que o município de Apodi, e só tem 7 milhões de habitantes. E temos também a Singapura. E Singapura, a área é de 618 quilômetros quadrados, digamos assim, é menor ainda do que Hong Kong. E a população também muito pequena, que só é de 5,6 milhões de habitantes, né? Então, são esses, a princípio, os 4 tigres asiáticos. Mais uma vez, eu coloquei aqui um mapa para ficar mais claro, né? Olha, você vai ter aqui a China, o Japão aqui, aí é nessa costa aqui, principalmente aqui no sudeste asiático, nessa parte aqui, você vai ter os tigres asiáticos.
como eu já havia dito, olha, você vai ter a Coreia do Sul, você vai ter Taiwan, você vai ter Hong Kong, você vai ter a Singapura, tá certo? Vamos embora. Vamos falar um pouco da economia desses países, né? Então, a qualidade de vida dos tigres asiáticos é, em geral, melhor do que os países subdesenvolvidos. Já falei isso. Quase toda a população vive em casa própria. Então, a ideia da moradia nesses tigres asiáticos é bem interessante, né? As pessoas vivem na sua própria casa. Assistência médica gratuita. Praticamente não existe população vivendo abaixo da linha internacional da pobreza. Existe uma linha que estabelece se as pessoas elas são pobres ou se são mesmo muito pobres. Aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem em situação extrema dificuldade, né? A média salarial superior à dos países subdesenvolvidos. Então, só para mostrar. Fatores do desenvolvimento dos tigres asiáticos. De onde veio tanto desenvolvimento para esses países que estão ali circundados, estão próximos de países pobres, né? Educação como um meio necessário para aumentar a produtividade. Então, é na educação que eles tiveram esse grande crescimento também. Melhoraram o sistema educacional em todos os níveis. Então, eles melhoraram o sistema educacional em todos os níveis, o nível fundamental, o médio e superior, ou universitário. Outros fatores, incentivos fiscais, né? O próprio governo, ele, para receber as empresas, para receber os conglomerados industriais, eles incentivam, né? Baixam a taxa de juros, facilitam algumas questões. E leis ambientais menos rígidas. Lá eles exploram muito o meio ambiente e não tem essas leis muito rígidas que ficam controlando, né? Que é uma parte negativa aí desse negócio. A produção econômica, né? Então, os tigres asiáticos, a produção de automóveis, se destaca a Coreia do Sul, eletrônico se destaca a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong e a Indonésia, apesar que a Indonésia, nesse primeiro ponto, não faz parte desses tigres asiáticos. Produto de informática, nós temos a Malásia, Hong Kong e Singapura. Brinquedos, Taiwan se destaca muito na produção de brinquedos. Tecido, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong. São os principais produtos exportados pelos tigres asiáticos, né? Vamos falar agora sobre Hong Kong, que é o primeiro, destacando o primeiro tigre asiático de maneira separada. Hong Kong, como eu já vi dito a vocês, é uma região administrativa especial da China, localizado na costa sul da China. Em 1842 foi cedida aos britânicos, né, aos ingleses, tornando-se um entreposto capitalista. Depois, no ano de 1997, ela foi devolvida aos chineses. Transações políticas e diplomáticas, né? Então, em 97, o Hong Kong ele volta ao domínio chinês, através de um acordo que eles fizeram. No ano de 1949, né, tribulação na relação entre ingleses e chineses. Então, houve esse atrito na década de 40, quase chegando a de 50, aí para o Hong Kong voltar à China deu um certo trabalho. Com a industrialização, tornou-se um importante centro financeiro e um dos grandes exportadores mundiais. Então, Hong Kong cresceu muito nessa área e se tornou muito importante, né? Aqui a localização, mais uma vez, de Hong Kong, você vai ter aqui a China, né? Essa parte aqui do território chinês, e de uma maneira bem ampliada, você vai ter aqui embaixo, mostrando aqui Hong Kong, tá certo? Ok, Singapura, que é um outro tigre asiático, na verdade é uma cidade-estado, né? As condições naturais favorecem a instalação de portos com excelentes ancoradouros. Então, pela localização da Singapura, um local que é muito propício para a chegada e a saída de navios. Então, isso ajuda demais.
Na economia se destaca a industrialização do estânio, a produção de elétrons, computadores, eletrodoméstico, metalúrgica, química e etc. Localização ao sul da península da Malásia, próximo da ilha de Sumatra, tá certo? É a localização da Singapura. Então você vai ver que ela fica aqui já mesmo no finalzinho ali do sudeste asiático. Aqui embaixo já fica a Indonésia e em cima a Malásia. Então aqui fica a Singapura. A capital da Singapura é a cidade de Singapura, né? Taiwan, né, é o outro tigre asiático, localizado no sudeste da China e é cortado pelo Trópico de Câncer. As atividades industriais são a fonte de economia de Taiwan, tá certo? A industrialização é muito forte lá e é uma das principais fontes de renda. Separado da China, o país passou a desenvolver indústrias e atrair investimentos estrangeiros. Taiwan, eu não sei se você sabia, mas Taiwan tem a maior indústria de bicicleta e a segunda reserva mundial em moeda estrangeira, 80 bilhões de dólares, logo após o Japão. Então, Taiwan é onde você vê a maior concentração de bicicleta do mundo. Aqui você vai ter a localização, está aqui a China, e de uma maneira também bem ampliada, para você não se confundir, você vai ter aqui Taiwan, que é a capital de Taiwan, é Taipei. Ainda sobre Taiwan, ele tem 6 empresas na lista da Fortune Global. Então, são aquelas empresas que estão no topo da produção mundial, né? Huawei Presential Industry, a maior deste país e é a 43ª do mundo. Então essa empresa é uma das maiores do mundo, né? Essa empresa é detentora da marca Foxconn, que produz placa-mãe, notebooks, tablets, smartphones para diversas marcas ocidentais. Então era como se essa empresa aí, né, posso chamar de Foxconn, essa empresa ela produz muitos produtos, como vocês acabaram aí de ver, e essa empresa ela é como se ela trabalhasse para outras marcas famosas. Por exemplo, a Foxconn ela produz aparelho para a marca Apple. Então, se você vai atrás, essa Foxconn produz os famosos iPhone, só que ela não sai de lá com o nome dela, sai de lá com o nome da Apple, que já tem uma marca muito conhecida no mundo. Então, você vê como é poderosa estas empresas. Mais 2 empresas do setor microeletrônico, a Compute e a Copal Electronic. Então, são empresas que faturam bilhões no mundo e estão lá digamos assim, lá na Coreia do Sul, né? Então, inclusive, é uma das grandes empresas que produz os produtos da Apple, né? Ainda sobre a Coreia do Sul, é o país mais industrializado dos tigres asiáticos, é o mais desenvolvido. A economia da Coreia do Sul baseia-se principalmente na industrialização e no setor de serviços. A transformação da economia foi incentivada pela ajuda de capital que veio de outros países, sobretudo do norte, veio dos Estados Unidos e também do Japão. Sua localização ocupa a parte meridional da península da Coreia, né? Em cima fica a Coreia do Norte, embaixo fica a Coreia do Sul. Está aqui para vocês verem a localização, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Aqui já do lado você vai ter o Oceano Pacífico como um todo. Aqui são algumas informações básicas sobre o país, dizendo que é um país extremamente desenvolvido, é um país que é bem avaliado no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é um país também que desenvolve muito bem a educação é muito bem desenvolvida na Coreia do Sul, o analfabetismo é muito pequeno, a mortalidade infantil da mesma maneira. Então, os países que realmente são exemplo, né?
forte concentração da indústria no litoral e ainda favorece a chegada de matérias-primas de outros países. Aqui ainda sobre a Coreia do Sul. A economia da Coreia do Sul é controlada por redes de grandes empresas, denominada de Shelboard, por exemplo, parecido com o Isebaitsus do Japão. Então, lá na Coreia do Sul, é muito comum esses grandes conglomerados, essas grandes redes de grandes empresas, né, que elas dominam a economia. Muitas delas foram fundadas por famílias ou grupos tradicionais e que têm grandes conglomerados industriais. E aí você vai conhecer alguns na Coreia do Sul. A Samsung Electronics, não sei se você sabe que a Samsung ela era coreana, inclusive eu estou aqui dando esta aula, filmando esta aula, usando um notebook da Samsung. A SK Hynix, a Hyundai, uma das marcas de carro mais famosas do mundo, ela é coreana. A LG também, Electronic, uma marca LG muito conhecida mundialmente. E a Hyundai, uma espécie de variante dessa empresa, né? Na década de 60, a Coreia do Sul investiu na indústria do aço. E frutos desse investimento é a indústria naval sul-coreana que produz navio, né? Ela tem o maior estaleiro naval do mundo, o maior local aonde você recebe navios. Os grandes conglomerados empresariais, tem aqui as três principais, a Hyundai, a Daewon, ou Daewon, que também é uma marca automobilística, e também a Samsung. Então são as grandes três da construção naval. E não sei se você sabia, essas três empresas, além de produzir carro, também produz navios, né? Coisa que a gente nem sequer sabia disso, tá bom? A Coreia do Sul é a segunda, ocupa o segundo lugar, né, na produção de navio, né, com aproximadamente 890 navios. Ele vai dizer aqui que se encontra em construção. Então é uma grande empresa. É tanto que ele vai dizer aqui que o maior navio do mundo foi construído na Coreia do Sul. A maior fábrica de automóvel do mundo é a Hyundai de Ilsan, na Coreia do Sul. Ela emprega 34 mil funcionários e produz um carro a cada 10 segundos. Mas, conte aí 10 segundos, né, bem ligeirinho, a Coreia do Sul produziu um carro. Mais 10 segundos, produziu um carro. Então, para você ver que realmente é uma grande empresa, é uma grande potência na área da automobilística, na área naval, como vocês acabaram de ver. Como eu disse a vocês, além de existir os tigres asiáticos, existem também os novos tigres asiáticos, novos países que fizeram parte, entraram para o grupo. Nós temos o termo se refere ao grupo de países industrializados mais recentemente, que é a Indonésia, a Malásia e também a Tailândia. São o que nós chamamos de tigres asiáticos ou novos tigres asiáticos. Você pode encontrar, inclusive no livro de vocês ou em outros materiais, algumas vezes os autores eles misturam tudo, né? Colocam um grupão maior e diz que são tigres asiáticos. Mas eu gosto muito dessa distinção porque mostra quem entrou primeiro, quem entrou depois e quem entrou mais recentemente ainda. Então, além de você ter a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, você tem também a Indonésia, a Malásia e a Tailândia. São mais 3 países, né? São chamados países de segunda geração, que receberam até investimento dos primeiros tigres asiáticos, principalmente, né? Como aqui embaixo vai dizer, aqueles tigres asiáticos de primeira geração. Aqui eu coloquei a posição geográfica deles. Está aqui a Tailândia, a Malásia, a Indonésia e aqui você vai colocar a Indonésia, a Malásia e a Tailândia. São os 3. Isso. Então aqui você vai ter a localização. Só para vocês terem uma ideia, mas aqui os outros vão estar por aqui também, né? Mas aqui por cima. Mas aqui mais para baixo você vai ter
esses novos tigres asiáticos. Eu coloquei 2x aqui, porque o autor aqui ele colocou misturado, como eu já havia dito. Mas Vietnã e Filipinas são os dois mais novos tigres asiáticos. São os novíssimos tigres asiáticos, tá certo? Então, só para você ver um pouquinho sobre os novos tigres asiáticos, eles têm um amplo recebimento de investimento estrangeiro por meio de atuação das empresas multinacionais, fábricas de peça ou até mesmo maquiladoras, que são montadoras, né? As principais fábricas que se instalaram nos territórios dos novos tigres asiáticos são os setores têxtil, que são de tecidos, alimentícios, de calçado, de brinquedos e também de material e produtos eletrodomésticos. Essa tendência crescente de recebimento de investimento está relacionada a menores custos de produção e uma mão de obra mais barata, né? E aí você vai ter esses países recebendo esses investimentos. Eles não possuem tanta qualidade ou qualificação quanto os tigres asiáticos, né? Eles não são tão desenvolvidos na tecnologia de ponta como os tigres asiáticos, aqueles primeiros, né? E não tem ainda todo o desenvolvimento dos outros. Os países asiáticos, antes predominantemente agrários, eles eram agrários. Boa parte das suas economias eram baseadas no setor agrário, produção de alimentos, produção de grãos. Transformaram-se em seus espaços geográficos com uma maior atuação dos setores secundários e terciários e um acelerado processo de urbanização. O setor secundário é a indústria, setor terciário é o comércio, a prestação de serviços. O principal exemplo é a Tailândia. Produtos agrícolas substituídos por produtos manufaturados, especialmente os equipamentos eletrônicos e produtos têxtil. O Vietnã, né? O Vietnã, que também é considerado um exemplo bem emblemático, né? Pois apresenta-se como um país em recuperação diante do legado do conflito com os Estados Unidos. Vamos falar depois um pouquinho sobre o Vietnã, que talvez você já tenha assistido algum filme ou alguma série falando sobre a guerra do Vietnã, uma guerra travada com os Estados Unidos, isso aí no passado, né? Ok. A diferença dos tradicionais tigres asiáticos para os novos tigres asiáticos. Qual a diferença deles? Os tigres se industrializaram na década de 60, os novos tigres na década de 80. Investimento norte-americano e japonês nos tigres asiáticos. Nos novos tigres asiáticos, os investimentos feitos foram pelos próprios tigres asiáticos, os primeiros, né? Como já havia dito, os novos tigres asiáticos eles receberam investimento dos tradicionais. Outra diferença, destaque no cenário mundial na década de 90. Destaque na década de 90. Praticamente aí o destaque começaram quase praticamente igual, né? Só que eles aqui vieram um pouquinho mais tarde. Tiveram um destaque mais local para depois ganhar uma proporção mais mundial. Os tigres asiáticos normal, a população tem excelente condição de vida devido aos investimentos em educação e qualificação na mão de obra. A economia não acompanha a questão social, porque os países investem no mercado externo, dando mais condições de vida à população local. Então, nos novos tigres asiáticos, o desenvolvimento, a qualidade de vida da população não é a mesma desses tigres asiáticos mais tradicionais, da primeira geração. E para a gente encerrar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre os novíssimos tigres asiáticos, que nós temos dois países. Nós temos as Filipinas e também nós temos o Vietnã. A localização deles são essas daqui. Você vai ter as Filipinas, um país formado aí de quase 7.000 ilhas, muitas ilhas, e aqui você vai ter o Vietnã, né? Vai ter o Vietnã, as Filipinas, a capital é Manila, tem 107 milhões de habitantes, é um país muito grande, popularmente não tem
de população, né? Em termos de populacional, é um país grande mesmo. E o Vietnã, a capital é Hanoi, tem 88 milhões de habitantes, chamado de tigre vermelho, isso aqui se referindo ao Vietnã, pelo fato de ser um país em processo de abertura econômica após década do sistema socialista. O Vietnã era socialista, hoje passa a ser capitalista, né? Diga agora, depois aí, dado o final dos anos, início dos anos 90, né, para os anos 2000. O início desse processo foi na década de 90, que eu acabei de falar, e o principal fator da industrialização, a expansão do processo de transnacionalização industrial, gerado pela aceleração da globalização econômica. Então, só algumas informações sobre estes dois países, né? Você vai ter aqui a Coreia do Sul, ó, da primeira geração. Aí aqui você vai ter aqui embaixo a Malásia, você vai ter aqui a Singapura, os novos, e aqui você vai ter os novíssimos tigres asiáticos, Filipinas e o Vietnã. São outros países que passaram por um acelerado processo de industrialização nos anos 80 e 90, conseguindo superar a grave crise econômica que atravessaram no fim da década de 90. Né? Então, como eu já havia dito, para alguns autores, era como se esses tigres asiáticos eles podia ser chamado de um bloco econômico. Só que eles não têm todas as qualidades, as qualificações de um bloco verdadeiramente econômico, né? Taxas de juros de um país para outro, a circulação livre entre um e outro, a mesma moeda, eles não têm. Tanto que eles são países que cresceram numa região e cresceram principalmente de maneira parecida, cresceram muito rápido, de maneira muito aguerrida, de uma maneira muito persistente e ágil, né? Então, em virtude disso, nós temos aí os famosos tigres asiáticos, que se divide em tigres asiáticos, levando aí o exemplo da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Você vai ter os novos tigres asiáticos, a Malásia, você vai ter a Tailândia, e você vai ter também os novíssimos tigres asiáticos, que é o Vietnã e também a Singapura, né? Ou melhor, Vietnã e as Filipinas, melhor dizendo. Mas de um modo geral você vai ter aí os tigres asiáticos, tá bom? Fica um joinha para vocês. Eu vou postar, na verdade, eu vou postar no grupo de vocês uma atividade para vocês responderem e enviarem aí para o meu privado, tá certo? Então aguarde no grupo que a atividade chegará por lá, tá certo? Por hoje é só, fim e até a próxima aula.